Existe um pó vermelho escuro, vendido em toda loja de jardinagem na América por US$ 2, o saco que nunca foi feito para pescar. Ele foi projetado para fertilizar tomates, rosas e hortas. Mas quando este pó toca na água, algo acontece com cada peixe por perto que nenhuma isca, nenhum atrativo, nenhum sonar e nenhum dispositivo eletrônico consegue replicar. Os peixes detectam este pó a mais de 60 metros de distância, em águas paradas. Eles não apenas o percebem, eles abandonam tudo o que estão fazendo e nadam diretamente em direção à fonte, como se seu cérebro desligasse todo o instinto de sobrevivência e ativasse uma pura e incontrolável ânsia por alimento. O efeito é tão poderoso e tão imediato que 14 estados dos US proibiram ou restringiram severamente o uso deste tipo de substância na pesca recreativa, porque foi considerado uma vantagem injusta, não um risco de segurança, não uma ameaça ambiental, uma vantagem injusta. O governo decidiu que este pó de US$ 2 pega peixe demais. E a indústria da pesca tem rezado todos os dias, desde os anos 80, para que você nunca passe pelo corredor de jardinagem e descubra o que ele faz. Bem-vindo à informação que a indústria de equipamentos de pesca e agora, aparentemente, o próprio governo trabalharam juntos para manter longe de suas mãos por mais de 40 anos. Se você é novo aqui, inscreva-se e ative o sininho agora mesmo, porque o que você está prestes a aprender mudará para sempre cada pescaria que você fizer. Este pó se chama farinha de sangue. Sangue animal seco moído em pó fino. É vendida como fertilizante orgânico de alto nitrogênio em toda a loja de jardinagem e ferragem do país, da Home Depot a Tractor Supply. A razão pela qual a farinha de sangue atrai peixes é pura bioquímica e é devastadora. A farinha de sangue contém concentrações extremamente altas de proteína hemoglobina. Quando a hemoglobina se dissolve na água, ela se decompõe em aminoácidos livres, incluindo L-alanina, glicina e L-serina em concentrações massivas. Pesquisadores da Auburn University publicaram um estudo marcante em 2006 sobre a resposta quimiosensorial de peixes de água doce a compostos de aminoácidos. O que eles descobriram é que a L-alanina sozinha desencadeia uma resposta alimentar em bagres em concentrações tão baixas quanto uma parte por 10 milhões na água. Uma parte por 10 milhões. Isso é alguns grãos de farinha de sangue em um lago inteiro. Os aminoácidos se ligam diretamente às células receptoras olfativas no cérebro do peixe e enviam um sinal imediato ao hipotálamo que controla sua alimentação. Esse sinal ignora completamente a tomada de decisão consciente no peixe. O peixe não escolhe se aproximar da nuvem de farinha de sangue na água. O hipotálamo dispara uma resposta motora automática e o peixe simplesmente vai. Não há decisão, não há hesitação. É uma pura anulação do sistema nervoso. É exatamente o mesmo reflexo que faz você tirar a mão de um fogão quente. Você não decide se afastar. Seu sistema nervoso faz isso sem perguntar. E esse método da farinha de sangue é apenas um dos 14 atrativos naturais proibidos que as agências estaduais de vida selvagem classificaram como muito eficazes para uso recreativo. Eu coloquei cada um deles dentro do cofre do pescador com soluções legais. Lá dentro você encontrará os perfis completos de aminoácidos que desencadeiam a alimentação dos peixes, as proporções exatas de diluição que permanecem dentro dos limites legais em estados restritos, e 12 outras substâncias naturais que funcionam da mesma forma que a farinha de sangue. Está tudo no primeiro link na descrição logo abaixo deste vídeo. Mas fique aqui porque estou prestes a te mostrar exatamente quais estados proibiram isso e, mais importante, por que a indústria queria que isso sumisse para sempre. Aqui está a verdadeira razão pela qual 14 estados restringiram a ceva e a atração. Não tem nada a ver com proteger a população de peixes nessas águas. Cevas com substâncias naturais foram práticas comuns por séculos na América. Tribos nativas americanas, nos Grandes Lagos, usaram sangue de peixe e restos de animais para atrair walleye e esturjão para áreas concentradas por milhares de anos. As restrições não começaram até os anos 1970 e 80,
quando a indústria de equipamentos de pesca recreativa atingiu a marca de US$ 1 bilhão. Se cada pescador na América pudesse pegar seu limite com um saco de US$ 2 da seção de jardinagem da Home Depot, não haveria razão para comprar a garrafa de US$ 58 de atrativo sintético que a Bass Pro vende. A Bass Pro Shops relatou mais de 7 bilhões em receita anual. A linha de produtos de atrativos e aromas deles gera centenas de milhões sozinha. Um saco de US$ 2 de farinha de sangue é uma ameaça existencial para toda essa categoria. A indústria fez lobby nas agências estaduais para classificar a ceva como antidesportiva. Não perigosa, não ecologicamente prejudicial, antidesportiva. Escrevam as leis vocês mesmos. E foi assim que um fertilizante de jardinagem de US$ 2 se tornou ilegal para usar na pesca em alguns dos melhores estados de pesca de todo o país. Mas a lei tem uma brecha do tamanho de uma porteira. E ninguém fala sobre isso. Agora vou te ensinar 3 métodos de usar farinha de sangue para pescar que funcionam dentro da estrutura legal de todos os estados da América. Porque é isso que os regulamentos realmente dizem quando você os lê cuidadosamente. A maioria dos estados que restringem a ceva a define como o depósito de material solto diretamente na água em quantidades destinadas a concentrar peixes. Mas a lei na maioria dos estados não proíbe perfumar sua isca pessoal. Não proíbe a aplicação de atrativo em seu anzol ou isca antes de lançar. E não proíbe o uso de um dispensador contido que limita a dispersão. A diferença entre legal e ilegal é o método de aplicação. Essa brecha existe há décadas e a indústria nunca te contou. Aqui está o método 1, e ele se chama pasta de sangue. Completamente legal em todos os lugares. Compre um saco de farinha de sangue de US$ 2 em qualquer loja de jardinagem do país. Pegue uma colher de sopa de farinha de sangue e misture com 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Adicione água suficiente para fazer uma pasta espessa, vermelho escura, com a consistência de massa de modelar. Enrole essa pasta em seu anzol e isca antes de lançar na água. A pasta se dissolve lentamente, liberando aminoácidos em uma nuvem controlada que permanece dentro de um raio de 1 metro do seu anzol por até 20 minutos. Isso é legalmente classificado como perfumar sua isca em todos os estados que conheço. Você não está despejando material na água. Você está aplicando aroma ao seu anzol. A concentração de aminoácidos nessa nuvem de 1 metro ainda é alta o suficiente para desencadear a resposta alimentar em qualquer peixe que passe dentro do alcance de detecção. Um velho pescador de camarão de Apalachicola chamado Curtis Boyd me ensinou este método. Curtis tem 73 anos e pesca na costa do Golfo desde 1968. Ele aprendeu sobre a farinha de sangue com seu pai, que criava gado e tinha uma horta. Curtis disse que seu pai lhe disse que o saco da horta pega mais peixe do que a loja de pesca. Ele tem usado a pasta de sangue em seus anzóis há mais de 40 anos, em segredo. Ele disse que nunca contou a ninguém porque não queria que fosse proibido também. O método 2 se chama saquinho de chá e é incrivelmente inteligente. Pegue um pequeno quadrado de morim de cerca de 10 por 10 centímetros. Coloque 2 colheres de sopa de farinha de sangue em pó seca no centro do pano. Amarre o pano com linha de pesca, criando uma pequena bolsa, como um saquinho de chá. Prenda esta bolsa à sua linha a cerca de 30 centímetros acima do seu anzol. Ao lançar, a bolsa afunda com sua montagem e fica perto do fundo. A farinha de sangue se dissolve lentamente através do morim, liberando aminoácidos em um fluxo controlado e constante, que cria um rastro de cheiro ao longo da corrente. Este método não despeja material abertamente, então ele está fora das leis de ceva. A taxa de dispersão é lenta o suficiente para permanecer dentro das diretrizes legais, mas rápida o suficiente para criar um rastro químico que os peixes seguem rio acima, até seu anzol. Curtis disse que o saquinho de chá é seu método preferido ao pescar em rios e córregos. A corrente carrega o rastro de aminoácidos rio abaixo por até 9 metros, e todo o bagre dentro do alcance se fixa a esse rastro e o segue de volta. O método 3 é o mais poderoso, e ele se chama imersão. Na noite anterior à sua pescaria,
Pegue todas as suas iscas de plástico macio e coloque-as em um saco Ziploc selado com 3 colheres de sopa de farinha de sangue. Adicione 2 colheres de sopa de água, sele o saco e agite-o bem. Deixe as iscas de molho durante a noite por um mínimo de 8 horas na geladeira. Plásticos macios são porosos a nível molecular e absorvem os aminoácidos. Quando você pesca com essas iscas no dia seguinte, elas liberam um fluxo constante de cheiro por até 2 horas por isca, sem a necessidade de pó ou pasta adicionais. Este é o método que elimina completamente toda a área cinzenta legal. Você está pescando com uma isca artificial perfumada legal em todos os 50 estados. Sem ceva, sem material solto, sem dispersão na coluna d'água. Apenas uma isca de plástico macio que por acaso cheira ao mais poderoso gatilho alimentar natural que os peixes de água doce evoluíram para detectar. Agora, aqui estão as espécies que respondem mais fortemente à farinha de sangue e água. Bagres americanos são os indiscutíveis respondedores número 1 aos aminoácidos. Todo o seu sistema sensorial é construído em torno da detecção de proteínas dissolvidas. A Auburn University registrou uma taxa de aproximação de 92% em bagres expostos a concentrações de L-alanina, equivalentes à farinha de sangue dissolvida. 92%. Nenhum atrativo eletrônico jamais chegou perto disso. Carpa responde extremamente bem, porque são necrófagos que se alimentam no fundo, programados para detectar material orgânico em decomposição que a farinha de sangue imita. Bagres azuis e bagres cabeça chata respondem em níveis semelhantes aos bagres americanos. O peixe crappie, tipo de peixe-sol, mostrou uma resposta moderada, mas significativa, em torno de 40%. E aqui está a parte honesta que separa este conhecimento de tudo o mais. O Black Bass mostrou resposta mínima aos aminoácidos da farinha de sangue. O Black Bass é um predador visual que reage a movimentos e vibrações, não a cheiro. Se você pesca exclusivamente Black Bass, esta técnica não vai te ajudar. A truta mostrou resultados inconsistentes, dependendo muito da temperatura da água. Abaixo de 12,8 graus Celsius, a dispersão de aminoácidos diminui demais para funcionar. Kurtz nunca usa métodos com farinha de sangue antes de abril ou depois de meados de novembro. Ele chama de temporada de água quente e planeja seu ano inteiro em torno dela. Uma última coisa que faz toda a diferença em quão bem isso funciona. A qualidade da farinha de sangue varia dramaticamente entre as marcas na loja. Procure por farinha de sangue com um teor de nitrogênio de 12% ou superior. Maior nitrogênio significa maior proteína, o que significa maior liberação de aminoácidos. Marcas baratas às vezes misturam farinha de sangue com farinha de ossos ou farinha de penas. Esses preenchedores diluem a concentração de aminoácidos e reduzem a eficácia. O saco de $2 na Tractor Supply testou 13% de nitrogênio. Essa é a marca que Kurtz usa há 20 anos, e ele jura por ela. Agora dê um passo atrás e pense no que você aprendeu hoje. Um saco de $2 de fertilizante de jardim desencadeia uma resposta de 92%. 3 métodos legais que funcionam em todos os 50 estados sem quebrar nenhuma lei. Um pescador de camarão de 73 anos tem usado isso em segredo por 40 anos. E 14 estados proibiram a ceva porque a indústria não conseguia competir. Se você quiser acesso a todos os 14 atrativos naturais proibidos com métodos legais e os perfis completos de aminoácidos que a Auburn University mapeou para as espécies, o cofre do pescador tem tudo detalhado, com tabelas de diluição e guias de tempo. Está no primeiro link na descrição. Pegue agora mesmo antes que isso acabe. Cada inscrição mantém vivo o conhecimento que a indústria quer enterrar. Inscreva-se, ative o sininho e envie isso para todo pescador que você conhece agora mesmo, porque $2 na loja de jardinagem acabaram de substituir toda a sua prateleira de equipamentos de pesca. Curtis Boyd sabe disso desde 1968. Se esta história mudar a forma como você olha para esses simples sacos no centro de jardinagem, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desvendando a história e os segredos que eles tentaram tanto enterrar.
Lance sua linha para o futuro. O próximo tesouro do conhecimento será revelado em breve.